Fala, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Pois é desse caso aí que a gente vai falar de novo. Pois é, pessoal, o caso do Adélio Bispo deu muita repercussão. Ontem a Polícia Federal, ela deu o parecer final dizendo que o Adélio Bispo agiu sozinho, ou seja, aquela facada que ele deu no Bolsonaro foi uma ação sozinho, um lobo solitário, se é que a gente pode dizer assim. A Bárbara, do Te Atualizei, ela fez uma crítica a essa situação. Ela escreveu o seguinte: Adélio Bispo tenta matar Bolsonaro e, em seguida, de jatinho, chegam os advogados para ajudar, a mando de um benfeitor humanista anônimo. O PCC tem ligação com o advogado, mas Adélio agiu sozinho. Entubemos essa, porque é a versão final da investigação. Quem reclamar está atacando a democracia. Pois é. Todo mundo criticou o parecer final da Polícia Federal de que o Adélio Bispo agiu sozinho, né? O Adélio Bispo é aquele cara que deu a facada no Bolsonaro. E aí a acusação que tem contra o Adélio, inclusive do próprio Bolsonaro, é que ele tinha dado entrada na Câmara dos Deputados no mesmo dia em que ele estava em Juiz de Fora e deu a facada no Bolsonaro. E aí a polícia nunca investigou quem foi o deputado que autorizou a entrada do Adélio Bispo. O advogado do Adélio, ele está sendo acusado por ter ligações com o PCC. Qual o interesse do PCC na morte de Bolsonaro? Nenhum, segundo a Polícia Federal. Afinal, o Adélio Bispo agiu sozinho. O fato do advogado que cobra milhões para poder fazer uma defesa ter comparecido de graça não tem ligação nenhuma. Foi apenas um benfeitor, humanista e anônimo que tentou ajudar. E aí a Bárbara citou até a matéria do CNN, né? Advogado tinha ligação com o PCC, mas Adélio Bispo agiu sozinho em ataque a Bolsonaro, diz a Polícia Federal. Ou seja, é impressão minha ou nem a CNN engoliu essa de que o Adélio agiu sozinho? Coloca no comentário para a gente saber aí. Vamos lá, pessoal. Tarcísio de Freitas, não é à toa que o cara está sendo ovacionado por onde passa, não. Vem fazendo um trabalho muito bem feito. E assim como o Ratinho Júnior fez no Paraná, Tarcísio de Freitas também já emplacou aqui a privatização da gestão das escolas. E olha só que interessante, lá no Paraná, o Ratinho Júnior aprovou uma lei junto à Alesp, né, e sancionou a lei para poder privatizar essa gestão das escolas. Já Tarcísio de Freitas já disse que tinha a lei já aprovada e fez isso mediante uma licitação, entendendo que não está dentro da lei de diretrizes e bases da educação, depois de uma análise por parte dos seus advogados, né, da assessoria jurídica do governo do estado, dizendo que a questão da gestão escolar é serviço administrativo e, por ser serviço administrativo, não se encontra ali diretamente ligado às funções precípicas de docência. Então, ele poderia terceirizar isso, porque já tem a lei de terceirização do estado de São Paulo. Então, para a esquerda que detesta fazer uma educação de qualidade, que invade a Assembleia Legislativa quando se está votando a vontade do povo, beleza, engole essa. Tarcísio autoriza a licitação para privatizar a gestão das escolas. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicano, autorizou a abertura de licitação para concessão de serviços administrativos e de manutenção de 33 escolas estaduais à iniciativa privada. Ele está fazendo mediante uma PPP. PPP é o que a gente chama de parceria público-privada, ou seja, eu tenho uma instituição pública, mas eu vou fazer parte dessa atividade ser efetuada pela iniciativa privada, para que isso fique mais barato. Então o texto, ele entende que atividades não pedagógicas e que se enquadram nos serviços que serão concedidos: manutenção da unidade escolar, limpeza, vigilância, portaria, jardinagem,
alimentação, tudo isso vai ficar a cargo da empresa privada. Se não trabalhar, a empresa privada pode mandar fora, não vai ser os concursados que vão fazer isso. O diretor vai ficar preocupado com a parte pedagógica, com a parte docente. Então, bola dentro do Tarcísio, 1-0 para o Tarcísio, ganhou mais um ponto de respeito comigo. Vamos lá, pessoal. E agora vamos partir aqui para a questão do arroz, né? Pois é, o Lula pediu que os ministros dele deem agilidade a um novo leilão. Então, depois do conflito que aconteceu, depois da grande denúncia sobre possíveis irregularidades no leilão do arroz, ele acabou sendo cancelado. Mas o Lula quer que outro seja feito o mais rápido possível. E aí, o presidente da Conab, que é o Edgar Preto, ele deu uma entrevista e falou: pretendemos fazer um outro leilão em outros modelos, uma vez que o modelo que foi feito foi totalmente fracassado. Foi o que disse o presidente da Conab, o Edgar Preto, ao anunciar a anulação do desastrado leilão para compra de arroz estatal. Como mostrou a revista Cruzoé no leilão realizado na quarta-feira, dia 6, para a compra de 263 mil toneladas de arroz, o governo federal aceitou um pequeno supermercado na região central de Macapá que ele fosse responsável pela produção, pela distribuição, né, pela entrega de toneladas de arroz. Mas o supermercado não tinha a mínima condição. E aí levantou a suspeita de fraude, levantou a suspeita de prejuízo aos cofres públicos e o leilão foi cancelado. Entretanto, né, o Lula insiste na briga pelo leilão do arroz, o que está causando uma briga aí, inclusive com a frente parlamentar do agronegócio, né? Então, ele pediu, correu atrás aí, pressionou muito para que o leilão volte a acontecer. E aí os internautas partiram para cima, criticando, né? Alguns com tom de ironia, falando: ah, o primeiro roubo não deu certo, vão tentar de novo, enfim. A internet não perdoa, né, pessoal? Vamos lá. Outra questão aqui também importante. O Lula editou uma medida provisória. Essa medida provisória ficou conhecida como a MP do fim do mundo. E essa MP está causando muitas discussões. Uma, porque a China deixou de comprar 200 mil toneladas de produtos brasileiros, né, de soja brasileira, e preferiu comprar dos americanos, porque a medida provisória do Haddad, né, ela taxa a exportação, e aí deixou o nosso produto mais caro. A China, que não é boba nem nada, correu, comprou dos americanos, deu uma banana para o Lula e para o agro brasileiro e acabou aqui causando um prejuízo aí milionário aos produtores aqui do Brasil. E agora, como se não bastasse, essa tal MP do fim do mundo do Lula, né, que impacta inclusive a desoneração da folha, pode impactar setores de alimentos em até 11 bilhões de reais. A medida provisória editada pelo governo federal para compensar a desoneração da folha de pagamentos pode causar um impacto financeiro de 6,6 bilhões ainda neste ano sobre o setor de alimentos e bebidas, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a ABIA. A estimativa divulgada nesta terça-feira prevê ainda um impacto de 11,4 bilhões em 2025. Vem cá, se tem uma coisa que é perfeita para a oposição utilizar contra o governo, chama inflação. Aconteceu durante o governo Bolsonaro. Você não deve esquecer, né? Deve estar lembrado que durante o governo Bolsonaro teve a guerra da Ucrânia, teve a pandemia e fez com que os preços no mundo inteiro subissem, e muito. E aí foi um prato cheio para a oposição bater em cima do Bolsonaro e detonar o Bolsonaro. Pois é, parece que dessa vez o feitiço virou contra o feiticeiro. E a oposição ao governo Lula, tá explorando isso muito bem.
Está explorando a ponto de minar cada vez mais a popularidade do Lula. E agora, com essa MP, né, que provavelmente o Pacheco vai derrubar, mas aumentando ainda mais os preços, a expectativa é de que tenha uma inflação maior. E se o preço das coisas, se a sua cesta básica, se o seu cafezinho, o seu arroz, até a cervejinha começar a subir, a picanha você já nem lembra que isso existe, né? Mas se começar a subir ainda mais, meu amigo, o Lula prepare suas malas, viu? Porque o povo vai cair de pau em cima do presidente, não tenha dúvidas disso. Por fim, mas não menos importante, essa matéria aqui também me chamou muita atenção. Trata-se do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes. Segundo essa matéria da Folha de São Paulo, o Gilmar Mendes ele relatou um encontro que ele classificou como divertido com o senador Sérgio Moro e que ele falou para o Sérgio Moro abertamente que o Moro e o Deltan Dallagnol gostavam de roubar galinhas, né? Ou seja, cometer pequenos delitos. Isso me fez pensar o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, tornou réu, né, por calúnia, o Sérgio Moro por causa de uma brincadeira contra o Gilmar Mendes. Num evento de festa junina, o Sérgio Moro falou que para sair da cadeia, né, ele ia comprar uma sentença do Gilmar Mendes. Mas agora, por incrível que pareça, o Gilmar Mendes fala que o Moro é ladrão de galinha. A pergunta que não quer calar: será que o Supremo Tribunal Federal vai tornar o Gilmar Mendes réu por calúnia e ainda vai decidir por unanimidade? Olha só a fala do Gilmar Mendes. Não faz muito tempo com o senador Sérgio Moro, eu tive a oportunidade de dizer isso a ele, ministro André, viva voz, como é do meu feitio. Eu disse a ele que, usando uma expressão do nosso mundo rural, que há muito tempo eu já falava e denunciava que ele e Dallagnol roubavam galinhas juntos. É uma expressão lá do meu Mato Grosso, muito voltada para uma época da vida muito rurícola, da vida muito rural, dos sítios e fazendas. E, claro, denunciei isso aqui muitas vezes na bancada. Mas a Vaza Jato, obviamente, veio tornar isso evidente, como que se davam as conversas, como que se dava essa cooperação. Mas aqui há uma singularidade histórica, o diálogo se dá nos autos. Pois é, depois de uma dessa aqui, será que o Sérgio Moro vai entrar com um pedido criminal contra o Gilmar Mendes ou será que são coisas diferentes? Numa, o Sérgio Moro fez uma brincadeira dizendo que depois de ser preso numa festa junina, compraria uma sentença do Gilmar Mendes para sair. Está sendo hoje condenado, está sendo processado, investigado, né, no Supremo Tribunal Federal por calúnia. Será que o Gilmar Mendes, ao falar isso em uma sessão, né, em tom de brincadeira, né, como ele disse com o Sérgio Moro, será que também vai ter uma calúnia aqui? Ou depende de quem fala? E o que, não o que se fala. Vamos lá. Por fim, matéria do Jornal Razão, o Lula tá com a moral mais baixa do que bumbum de sapo. Olha só, Lula, a culpa é sua. Revoltados com o governo, grevistas fecham as estradas da Universidade Federal em Florianópolis. Pois é, a gente viveu para ver os professores falando que a culpa de tudo que está acontecendo no Brasil é do Lula. A gente já viu tanto eles falarem que a queimada é culpa do Bolsonaro, o aquecimento global é da culpa do Bolsonaro, a criminalidade é culpa do Bolsonaro, o ódio é culpa do Bolsonaro. Mas agora parece que eles estão vendo que a culpa, pelo menos para os professores, é do Lula. Após Lula dizer que greve já deveria ter acabado e que a proposta do governo é irrecusável, ou seja, 0% cala a boca e fica quietinho, professores e técnicos da Universidade Federal de Santa Catarina protestaram, fechando todas as estradas do campus. 0% não é proposta. Exigimos respeito e valorização dos trabalhos da educação federal. A greve continua. Lula, a culpa
é sua, publicou o sindicato nas redes sociais. Pois é, você não esperava tão rápido assim ver o sindicato batendo de frente com Lula e chamando o Lula de culpado. Pois é, para você ver que o mundo capota, né? O mundo não gira, ele capota. Olha só, última matéria com vocês aqui, matéria do Metrópolis. A equipe da TV Record é atacada a tiros no Rio de Janeiro. Pois é, o Brasil não é para amadores mesmo, a situação é tensa. Uma equipe da TV Record do Rio de Janeiro foi atacada a tiros próximo à comunidade do Castelar, lá em Belford Roxo, nessa terça-feira. Segundo fontes da coluna Fábia Oliveira, os profissionais voltavam da delegacia de homicídio da região quando passaram por uma rua, que fica bem próximo à DP, né, que é a Delegacia de Polícia. Foram surpreendidos pelos criminosos, fizeram vários disparos, lá dentro tinha inclusive uma repórter, a Monique Bittencourt. Apesar do imenso susto, ninguém da Rede Record ficou ferido, tá? Aqui minha solidariedade aos profissionais da empresa que estavam lá correndo atrás do pão de cada dia, né, defendendo a partir do suor do seu rosto o pão na mesa, né? E aí tem que lidar com a criminalidade do nosso Brasil. Pois é, bem assim que funciona, infelizmente, o nosso Brasilzão, tá certo?